como eu uso a PBE para poder tratar um atleta de elite nacional e mundial da modalidade de CrossFit. Galera, recentemente eu comecei a atender um paciente aqui no Instituto. Esse paciente ele é referência nacional e mundial no CrossFit e ele está com o diagnóstico de uma tendinopatia patelar. O que é a tendinopatia patelar? É o tendão ou ligamento, como muitos dizem, que conecta a patela na tíbia. Fica bem aqui, um pouquinho mais para baixo do joelho. E ele tá com uma tendinopatia distal de quadríceps, ou seja, ele tem dor na parte de baixo do joelho e na parte de cima do joelho quando ele coloca carga no joelho dele, quando ele tá treinando. E olha só para vocês verem como que a gente tem que utilizar a PBE para poder tratar esse paciente. Porque lembra que um dos pilares da PBE, eu coloquei no vídeo aqui que eu falei sobre herpes, volta uns 5 vídeos que vocês vão conseguir ver, é o quê? É a minha expertise associada à melhor evidência, associada ao contexto do paciente. Só que olha só como que a gente tem que raciocinar. Qual que é um dos pilares do tratamento de uma tendinopatia, de acordo com os guidelines? É controle de carga. Só que olha só, a evidência mostra isso, que o controle de carga é uma das melhores formas da gente poder abordar esse paciente, associado com exercícios específicos. Entra outras terapias adjuvantes, laser, ondas de choque e por aí vai. Só que o pilar é controle de carga e exercício. Só que esse paciente está 5 semanas e meia de uma das competições mais importantes da vida dele. Ou seja, vocês acham mesmo que eu vou chegar para esse paciente e vou pedir para ele fazer um controle de carga para ele poder chegar na competição sem dor da tendinopatia, ou com o mínimo de dor possível, ou com o mínimo de prejuízo na função, só que ele está um pouco descondicionado porque ele fez um controle de carga? Vocês acham que isso é viável? Vocês acham que eu estou respeitando as preferências do paciente? Porque um atleta desse, a tolerância à dor dele é gigantesca. Se eu falar para ele que ele tem que controlar a carga, que ele vai chegar um pouco descondicionado na competição, ele não entra mais aqui para poder tratar. Por quê? A competição é o mais importante para ele. O que eu tô tendo que fazer então? Eu tô tendo que me ajustar com exercícios, com a eletroanalgesia, com um feedback quase que semanal ou 2 vezes na semana desse paciente, para eu saber como que ele tá evoluindo no que eu tô propondo. Então, beleza, eu tenho a melhor evidência, que é controle de carga, só que eu não posso aplicar nesse paciente. O que eu tenho que aplicar? A segunda melhor, ou a tão melhor quanto, que é o quê? Exercício específico. É como se eu fosse trocar o pneu com o carro andando com esse paciente. Porque entre tratar a tendinopatia e chegar na competição mais importante da vida dele, esse paciente ele quer chegar na competição mais importante da vida dele. Nem que se o joelho dele estiver caindo. Nem que se ele for lá com uma perna, vamos assim dizer. Ele quer estar na competição. E aí, como que, de acordo com a minha expertise, eu vou orientar esse paciente? O que eu comecei a fazer? Exercícios específicos, ele me dando feedback, eu estou tentando ser o mais específico, respeitando o que os ensaios clínicos têm mostrado para tendinopatia, tanto na quantidade de séries, quantidade de exercícios, quais exercícios fazer para quê? Ser o mais específico, que esse paciente não vai conseguir controlar a carga. E aí é onde que entra o quê? O raciocínio individualizado para esse perfil de paciente. É um atleta. É a competição mais importante da vida dele. Eu poderia muito bem chegar aqui, não, vamos controlar a carga. Só que e aí? O cara fala assim, não vou controlar a carga, é a competição mais importante da minha vida. Não vou fazer isso, eu vou com o meu joelho caindo, mas eu não vou perder meu condicionamento. E aí basta nós profissionais ir ajustando com o paciente o que ele tem que fazer. Falar, beleza, eu não vou mexer nas suas cargas de treino. Você vai manter tudo que você está fazendo, mas você vai adicionar esses exercícios específicos que eu vou te passar. Pra gente buscar o quê? Conseguir reorganizar as fibras desse tendão, desses tendões no caso, para eles dispararem o mínimo de dor possível e para a gente conseguir reduzir esses sintomas dentro da especificidade do paciente. Eu estou falando de um atleta de elite, só que isso serve para você que não é um atleta de elite, que quer só voltar a fazer suas coisas e tá com uma tendinopatia, por exemplo. Aí para você que, por exemplo, tem o seu trabalho, sua família, você pratica seu futebol, sua musculação e por aí vai, a gente faria um controle de carga. Porque o teu corpo ele não é o teu instrumento principal de trabalho. Então dá pra gente manejar. Agora, no caso desse paciente, o corpo dele é o instrumento principal do trabalho dele. É o instrumento da principal competição da vida dele. Então eu tenho que respeitar as preferências dele. Eu não consigo aplicar a melhor evidência que tem, que é controle de carga. Eu vou para as outras melhores. Porque eu tô respeitando a preferência dele. Só que é um paciente extremamente assertivo. Se eu falar pra ele, falo assim, cara, você tem que escalar o Everest 3 vezes na semana. Ele escala o Everest 3 vezes na semana. Ah, você tem que fazer isso tantas vezes. Ele faz. Por quê? Porque existe um engajamento da minha parte e da parte dele. Então vocês entendem que sempre eu tenho que respeitar a
preferência do paciente, associada à minha expertise, associado ao que as evidências têm mostrado. Porque o que as evidências fazem, gente? Elas estudam pessoas que têm casos semelhantes aos pacientes dos profissionais e entrega o que funciona para eles. Ah, eu quero testar qual técnica que funciona. A gente vai ler pelo ensaio clínico, aleatorizado. Ah, eu quero saber o que aumenta a incidência de lesões na corrida. Estudo observacional. Ah, eu quero saber a prevalência de lesões na corrida. Estudo observacional retrospectivo. O que vem incidência é o prospectivo. E assim a gente vai utilizando os estudos para poder nortear nossa prática clínica. Pensa se eu fosse tratar um atleta de elite mundial de CrossFit baseado só na minha opinião. O que minha opinião vale para essa pessoa? Ela vale? Sim. Mas tem estudos que vão ajudar a minha opinião ser melhor ainda para esse paciente. Então entendem como que a gente tem que raciocinar frente ao paciente que chega na nossa frente? Paciente, você que está com dor, que às vezes está buscando ajuda profissional, o profissional que você vai, ele tem que raciocinar frente ao seu caso. Não é simplesmente te proibir de fazer as coisas que você gosta. Ah, tá com dor no joelho? Para de fazer isso. Tá com dor nas costas? Para de fazer isso. Tá com dor não sei o quê? Para de fazer isso. Ninguém tá tratando ninguém desse jeito. Isso não é tratamento. Então eu espero que esse vídeo tenha alertado vocês sobre as melhores evidências para a gente poder tratar um paciente. O contexto do paciente importa muito e eu peço que você deixe o like aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu! Chegou o paciente aqui, eu tenho que ir lá atender. Um abração.